Nós já falamos, deputado Aéreo. Eu vou passar a palavra à deputada Érica Malonguinho e posteriormente falamos. Com a palavra, deputada Érica Malonguinho. Boa noite. Tentando começar e recomeçar após muitos dias duros, tem algo que não está condizente, presidente. Tem algo que não está condizente, porque, inclusive, uma audiência pública que marquei para hoje está inviabilizada pela falta de acesso à Assembleia Legislativa de São Paulo. Então, a falta de acesso, o não acesso que acontece aqui na galeria, de alguma forma se estende lá fora. Então, algo nesse debate não está de acordo, não confere com a verdade. Então, eu gostaria de solicitar, senhor presidente, eu gostaria de solicitar que os portões da LESP fossem abertos para, inclusive, minha audiência pública ser viabilizada. Alguns assessores meus, mesmo apresentando o Sodexo ou outras identificações, não estão conseguindo acessar. A quantidade de pessoas que suporta a Assembleia Legislativa está no esgotamento pelos limites estabelecidos pelo Corpo de Bombeiros e pela segurança de todos que estão no prédio. Por isso que está suspenso a entrada. Enquanto uma pessoa sair, entra outra. Devolvo a palavra a Vossa Excelência. Cauê, pela ordem. Eu acho que assim fica difícil tentar qualquer tipo de equilíbrio, porque, obviamente, quem circula aqui dentro, nós, deputadas e deputados, que frequentamos aqui dentro, sabemos que a casa não está lotada a este ponto. Os corredores estão vazios. Pela ordem, deputada Érica Malonguinho, só uma pergunta para o presidente da Assembleia Legislativa, porque, além de fechar o plenário da Assembleia Legislativa, ele fechou a Assembleia inteira. Isso é muito grave, isso é inadmissível. Deputado Cauê Macris, Vossa Excelência, além de interditar o plenário, fechou a Assembleia inteira. Nós temos atividades aqui, audiências públicas programadas. Esse é um ato fascista. Inadmissível. Fascínio não é ocupar a cadeira da presidência. É um absurdo. Fascínio é antidemocrático. É inadmissível não deixar o presidente da Assembleia admitir. Um comportamento fascista, inadmissível, autoritário. Um absurdo total. Isso fechou o plenário e fechou a Assembleia Legislativa. Vossa Excelência pensa que está na ditadura militar. Eu acho que essa história, a última vez que nós vimos a Assembleia ou o Congresso ser fechado, foram em tempos nefastos como, sim, do período militar. Espero que a imprensa esteja registrando isso. O presidente Cauê Macris fechou a Assembleia Legislativa, né, com medo do povo, com medo da população. É uma vergonha. Nunca aconteceu isso. Só os militares, só a ditadura militar fechou a Assembleia Legislativa. Só a ditadura. Quero expressar aqui, então, minha tristeza. Eu preciso esperar que o presidente ouça. Deputada Adriana, por favor. Deputada Adriana Borgo, por favor. Reitero, reitero a necessidade e a urgência de fazer a abertura da Assembleia, porque atividades estão sendo inviabilizadas por conta desse fechamento. E a gente sabe que não há a capacidade da Assembleia, ela não está acima do permitido. Vide a galeria e vide os corredores. Existe sim uma decisão política em acontecer esse fechamento, que inclusive está inviabilizando uma audiência pública que foi marcada hoje com a porção de moradores da favela de Paraisópolis, que vem aqui neste lugar para reivindicar e para cobrar do Estado a responsabilidade sobre o massacre que aconteceu na última semana. Conceda uma parte? Por favor, Enio. Presidente, eu faço um apelo e eu estou olhando aqui. Vê se não gera dúvidas. Dá uma olhadinha, quem que assina, quem que começa assinando o requerimento?
Quem começa assinando o requerimento é a líder do PSDB, a deputada Carla Morando. E quem assina esse requerimento também? O líder do governo, Carlão Pignatari. Como que a gente vai acreditar? Por isso que criou toda essa dúvida. O plenário está vazio, eu acho que resolve o problema, deixa o pessoal entrar e as deputadas libera o ambiente aí. Acho que está fácil de resolver. Senão vai passar uma ideia que quem pediu para fechar as galerias, para não deixar ninguém entrar aqui, foi o Palácio do Governo, e eu acredito que não aconteceu isso. O líder do governo está assinando, e a primeira a assinar é a líder do PSDB, Carla Morando. Então está fácil de resolver, abre, deixa o pessoal entrar, está vazio, e continua o debate. Eu gostaria que reservasse meu tempo, por favor, presidente, enquanto esse impasse não se resolve. A palavra está com Vossa Excelência. A palavra está comigo, mas existe um impasse aqui, um impasse está acontecendo. A minha audiência pública está inviabilizada por conta do fechamento da Assembleia Legislativa. Eu acho que podemos colocar nos anais da história as vezes em que a Casa do Povo foi fechada e cerceada do acesso da população a este lugar. Está nos anais da história. Mas como repetidas vezes nós temos contemporaneizado a história de forma muito triste, repito, porque assim como a tentativa de nós nos opormos a uma reforma da Previdência, que obviamente saqueia, retira dinheiro de quem já não tem, mas que isso não é nenhuma novidade. Vocês acham que o governador João Dória, ele tem algum apreço pela classe trabalhadora, por pobre, por gente da favela, por preto? Olhem bem, observem bem o currículo desse governador. Entre muitas coisas que configuram na sua trajetória, é a tentativa de distribuir ração para a população pobre. Entre muitas coisas, a política em relação à população de rua. A política do governador João Dória, o que ele usa como cartão postal, é a polícia militar. Para tudo se resolve com a polícia. Mas interessante que ao mesmo tempo que ele usa esse cartão postal, é o mesmo grupo, a mesma população em que ele só oferece 5% de aumento e vai retirar na reforma da Previdência, mais ainda lá na frente. Ou seja, nem o compromisso com quem ele usa como testa de ferro, de sua política de massacre em relação à periferia e às favelas, ele consegue agradar. Porque, afinal de contas, está nítido que o interesse dessa contenção econômica, desse discurso que diz que existe um prejuízo no Estado, está a serviço da manutenção e do enriquecimento de quem já tem dinheiro. Está a serviço do grande capital, do capital financeiro. Uma prova disso são as isenções de imposto. Uma prova disso é que não há um projeto que tramite nessa casa, vindo do governador, que fale da população. Um projeto. Não há um projeto que mencione alguma urgência ou necessidade da população, mas deixar, como diria no Nordeste, governador, deixar. Você pode agradar o capital financeiro, que é constituído por poucos com muito dinheiro, mas os tantos e os muitos que você desagrada, inclusive quem você coloca como cartão postal da sua política pública, que é a polícia militar, também está insatisfeita com você. O povo tarda, mas não falha. E sobre as costas do governador João Dória está a morte de 9 jovens na favela de Paraisópolis. Sobre as costas dele está, porque o discurso que é proferido por este, que é hoje o governador de São Paulo, a todo momento potencializa atitudes como essa. Ao acontecer o massacre em Paraisópolis, vejam o que o governador, como ele se manifestou sobre o assunto. Agora, quando não resta mais nenhum argumento, ele tenta retroceder. Mas uma coisa é fato: a vida das pessoas não voltará.
essas famílias que perderam esses jovens, nunca mais voltará a ser a mesma vida dessas pessoas. Nós estamos agora a exigir uma reparação real do Estado, do ponto de vista econômico, e mais ainda, uma política de segurança pública que não se paute única e exclusivamente pela criminalização da pobreza. É disso que se trata. E este estado de coisas que proíbe a população de entrar na Assembleia Legislativa, que faz com que uma reforma como essa tenha que ser aprovada, que não aumenta o salário do funcionalismo público de forma adequada, é um fato concreto e real e já justificável de gente que não gosta de pobre. Eles não gostam de pobre, não gostam de gente, não gostam de gente e não gostam de pobre. Isso está descrito, isso está assinado na trajetória da classe dominante brasileira e paulista. Eles toleram por horas e por alguns minutos, e principalmente no interesse do voto, que alguém oriundo das classes populares cheguem perto deles. Mas um exemplo disso é o fechamento dessa galeria, essa reforma e todos os projetos constantemente praticados nessa casa. Isso é um fato, e não sou eu quem estou dizendo. Quem está dizendo, inclusive, como falei anteriormente, é quem um governador usa como sua testa de ferro, como seu cartão postal. Os policiais militares, eles estão em colapso. Existe, para além das doenças mentais construídas dentro desse projeto e dessa política de segurança pública, uma guerra iminente, no qual o próprio governador não se sensibiliza. Outra vez o deputado Gil falou aqui, onde está o governador que não se sensibilizou com a morte do sargento há 2 semanas atrás? Onde estão os dias de luto por esses 9 jovens que foram mortos? Onde estão os dias de luto? Onde está a presença do Estado? A presença do Estado de São Paulo. Outro dia, deputada Carla Morando. Deputada Carla, eu achei muito simpático da senhora falar aqui um dia, porque estamos arrumando a casa, por isso que 5% de aumento. Gente, 20 anos arrumando a casa? Que casa é essa que não termina suas obras, gente? Que casa é essa que o metrô avança nem a passo de tartaruga? Porque uma tartaruga eu tenho absoluta certeza que é mais rápida do que as obras do metrô de São Paulo. Então, assim, existe uma política em curso que obviamente não prevê e não coloca como centro das discussões quem mais precisa dela. Agora, nós que fazemos parte do conjunto de gentes que permanecem em coletividade, no qual consta negros, gays, transexuais, mulheres, esses que dizem que são maioria, nós não nos esqueceremos, guardaremos e disseminaremos daqui para frente a proposta de uma derrubada democrática, porque aqui não há golpismo, uma derrubada democrática deste projeto político de destruição das humanidades. A derrubada democrática se dará pela disseminação, inclusive, dessas 9 mortes que estão nas costas deste governador que foi eleito, infelizmente, para continuar essa máquina de destruição e de exclusão sistêmica da população preta e pobre. É sobre isso, é disso que se trata o projeto político do governador João Dória. Prestem atenção no currículo dele, prestem atenção com quem ele converge, com quem ele conversa, com quem constantemente constrói pontes e negociações. Não há em nenhum momento a possibilidade de escuta. Essa semana, ontem, ele foi ouvir a família dos 9 mortos. Ontem, isso deveria ter acontecido no primeiro dia.
Ontem ele foi ouvir a família dos 9 mortos. Ele deveria ter ouvido essas famílias antes de fazer a Operação Pancadão. Deveria ouvir a periferia e a quebrada antes de colocar a máquina mortífera em curso. Mas não tem possibilidade de diálogo, porque Dória odeia pobres. João Dória odeia pobres, odeia trabalhadores. Odeia pobre, odeia trabalhadores. Mas digo uma coisa, Campos Machado disse uma frase ontem... Para concluir, deputada Érica. Para concluir, que me lembra muito Clara Nunes. Vou concluir. Que me lembra muito Clara Nunes. De que adianta estar no mais alto degrau da fama, com a moral toda enterrada na lama. Axé.